Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago Souza. E aqui a conversa é sobre carro de verdade, sem complicação e com conteúdo que você realmente pode usar no dia a dia. Seja para entender melhor o funcionamento do seu veículo, pegar dicas de manutenção ou descobrir truques que facilitam a vida de quem dirige, você está no lugar certo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste até o final, porque sempre tem algo que pode te ajudar de O verdade. motor 406 veio para substituir a obsoleta unidade de potência ZMZ 402. Esse é um motor de combustão interna a gasolina. O motor foi produzido pela fábrica de motores Avolsky até 2008. No início, a unidade de potência foi produzida com o objetivo de ser instalada nos carros Gazelle 3302, mas depois a fábrica de Gorky decidiu montar o motor 406 nos veículos Volga. Características técnicas e descrição. Estruturalmente simples e de fácil manutenção, o motor 406 era uma excelente unidade de potência. O aumento da potência e a redução do consumo de combustível permitiram que a unidade de potência se encaixasse harmoniosamente nos carros. Além dos veículos da fábrica de automóveis Gorky, o motor 406 foi montado no UAZ. A primeira geração do motor 406 tinha um sistema de injeção por carburador, mas com a chegada em massa do injetor, decidiu-se melhorar o motor e adaptá-lo à injeção de distribuição. Então, vamos considerar quais são as características técnicas do motor 406. Nome: característica: tipo de motor em linha combustível. Gasolina: sistema de injeção carburador, injetor posterior, volume do motor 2,3 litros, 2280-200, potência 145 cavalos de potência, número de cilindros 4, número de válvulas 16, diâmetro do cilindro 92 mm, consumo de combustível 11 litros por 100 km, sistema de resfriamento líquido, forçado, ordem dos cilindros 1 a 3, 4 a 2, peso do motor 185 kg, algumas modificações têm 187 kg. Além disso, a Avolsky produziu um motor forçado, ZMZ 40620D. Em muitos veículos, a letra D significa que a unidade de potência pertence à categoria de diesel, mas no caso de nossas usinas a situação é diferente, essa é a designação de potência. Vamos considerar as características técnicas do motor ZMZ 40620D. Descrição: parâmetro: tipo de motor em linha combustível gasolina. Sistema de injeção injetor, volume do motor 2,3 litros, 2280-200, potência 145 cavalos de potência, número de cilindros 4, número de válvulas 16, diâmetro do cilindro 92 mm, consumo de combustível 11 litros por 100 km, sistema de resfriamento líquido, forçado, ordem dos cilindros 1 a 3, 4 a 2. Como você pode ver, a única diferença é o número de cavalos de potência. Os outros indicadores não mudam. Todos os carros foram equipados com uma transmissão manual de 5 velocidades. O design do motor ZMZ 406 é simples. Ao contrário do seu antecessor 402, essa unidade de potência foi equipada com 2 eixos de comando de válvulas e 16 válvulas. O sistema de ignição também foi adaptado. O recurso do motor aumentou para 250 mil km de quilometragem, em vez de 150 mil km. Além do motor padrão, há também uma série de modificações. Motor 406 modificado e características: ZMZ 4061.10, motor com carburador, SZH8 com 76ª gasolina. É usado em gazelas. ZMZ 4062.10, motor com injetor. A principal modificação, usada em Volgas e Gazelles. ZMZ 4063.10 é um motor com carburador, SJ9.3 para 92ª gasolina. É usado em gazelas. Manutenção. O esquema de manutenção do ZMZ 406 é bastante simples. O motor é despretensioso em relação aos consumíveis. A unidade de potência comporta 6 litros de óleo do motor, mas apenas 5 a 5,5 litros serão necessários para a troca. O filtro de óleo é adequado tanto para o Gazelle quanto para o Volga. O intervalo de manutenção recomendado é de 15 mil km de quilometragem, mas, para aumentar o recurso, recomenda-se realizar a manutenção aos 12 mil km se o veículo for operado com gasolina, e após 10.000 km, para gás. O cartão de manutenção não é diferente do 406, e é mais ou menos assim: 1.000 a 2.500 km ou TU 0, substituição do óleo e do filtro de óleo. 8.000 a 10.000 km, TU 1, substituição de óleo, óleo e filtro de ar, velas de ignição, fios de alta tensão, combustível. 25.000 km TU 2, troca de óleo, filtro de óleo.
40.000 km Tu-3, troca de óleo, óleo e filtro de ar, velas de ignição, fios de alta tensão, ajuste de válvulas. 55.000 km Tu-4, troca de óleo, filtro de combustível, substituição da corrente de distribuição e da correia do alternador. 70.000 km Tu-5 e posteriores, substituição do óleo e do filtro de óleo. A cada 20.000 km, o filtro de combustível e de ar é trocado e as válvulas são ajustadas. A cada 50.000 km, substituição da corrente de distribuição. Durante a manutenção programada, o fluido lubrificante e os filtros são substituídos. A cada 65 a 70.000 km, é necessário trocar o kit de reparo do sincronismo. O ZMZ 4062 é equipado com uma corrente e uma sapata, além de rodas dentadas de acionamento e acionamento. Cada segunda manutenção requer a verificação de sistemas como o trem de válvulas, a condição da unidade de controle eletrônico da unidade de potência, bem como a operacionalidade dos sensores. O ajuste do trem de válvulas é realizado após 50.000 km, ou antes, se necessário. Geralmente, aos 70.000 km, os hidrocompensadores estão fora de serviço e devem ser substituídos juntos, pois não se sabe quando. Os que podem ser reparados irão falhar. A junta da tampa da válvula deve ser substituída a cada 40.000 km ou em caso de vazamento por baixo dela. Recomenda-se colocar óleo semissintético com as marcações 5W30, 5W40, 10W30, 10W40, 15W40, 20W40 no motor. Para trocar o óleo, você precisará de 5,4 litros, que são despejados na unidade de potência. Como mostra a prática, a maioria dos motoristas realiza a manutenção do motor por conta própria. Reparo do motor ZMZ 406. Recomenda-se que o reparo do motor Gazelle 3302, Volga, seja realizado em uma oficina mecânica, mas a maioria dos motoristas realiza esse processo por conta própria. A simplicidade do projeto permite que você realize todo o trabalho associado à restauração do motor 406 com suas próprias mãos. Não foram observados problemas de funcionamento ou problemas especiais devido à operação do motor. Em alguns modelos de veículos, notou-se que os injetores falharam rapidamente. Esse problema é eliminado facilmente, substituindo todos os elementos injetados. A corrente de sincronização pode durar cerca de 200.000 km, mas acontece que ela não sobrevive nem mesmo a 100.000 km, por sorte. A revisão do motor deve ser feita após 250.000 km de quilometragem, mas, com operação e manutenção adequadas, pode acontecer de o motor suportar até 300.000 km. Mas se a maneira de dirigir o carro de corrida alha, o recurso da unidade de potência é significativamente reduzido. Outro problema são as velas de fábrica nativas do ZMZ 406. A saída para a situação é simples, substituir as velas pelas produzidas pela Brisk. Revisão geral do motor 406. A revisão do motor é realizada em várias etapas. A unidade de potência é submetida à desmontagem e ao diagnóstico de falhas. Além disso, há um processo de compra de peças sobressalentes. Vamos considerar as principais posições da revisão do motor. Operações de diagnóstico. Nesse estágio, o trabalho é realizado para determinar a dureza e a espessura dos munhões do virabrequim, bem como sua capacidade de reparo. Assim, se a peça puder ser reparada, o tamanho dos munhões é determinado e o produto é entregue para processamento posterior. O mesmo ocorre com o bloco de cilindros. As carcaças são medidas e o tamanho de reparo dos pistões é determinado. O teste de pressão do cabeçote do cilindro do ZMZ 406 é o processo para determinar se há rachaduras na carcaça. Todas as aberturas do cabeçote são fechadas, exceto a entrada do líquido de arrefecimento, na qual é alimentada a água quente ou parafina. Em seguida, o técnico verifica se há algum vazamento ou rachadura. Se não houver, o cabeçote é enviado para reparo e, se houver, todos os defeitos devem ser soldados. Como a peça é feita de alumínio, é usada a soldagem de argônio. Em condições de garagem, para preencher buracos na carcaça da unidade de potência, os motoristas usam a soldagem a frio. Perfuração. O bloco de cilindros e o virabrequim são mandrilados. Se os cilindros já estiverem fora do tamanho de reparo, serão instaladas camisas de diâmetro padrão de 92 mm. O bloco de cilindros é caracterizado pelo brunimento, que é um dos processos de perfuração do bloco de cilindros usando uma máquina especial. O virabrequim é perfurado em uma máquina especial, usando altas rotações e uma pedra que faz o polimento dos munhões. Trabalhos no cabeçote do cilindro ZMZ 406. O cabeçote do cilindro também se presta à remontagem. Assim, as válvulas, as sedes, os retentores de óleo e os colares são trocados com frequência.
Muitas vezes, os especialistas precisam substituir as buchas das guias de válvulas. Atualmente, é bastante comum substituir o eixo de comando de válvulas. Isso se deve ao fato de que a qualidade das peças não é alta e as peças do eixo de comando de válvulas se desgastam rapidamente. Portanto, vale a pena prestar atenção especial a essa peça ao reparar o cabeçote do cilindro. Se necessário, a superfície de trabalho do cabeçote do bloco é retificada. Montagem do motor ZMZ 406. As operações de montagem são realizadas em um suporte especial. Todas as peças são instaladas na mesma sequência em que foram desmontadas. Assim, o óleo e a bomba d'água são frequentemente substituídos e um novo conjunto de juntas é instalado. Assim, o recurso do motor é restaurado em 80%. Se for contado em quilometragem equivalente, a unidade de potência pode servir de 180 a 200 mil quilômetros de quilometragem, com manutenção normal. Ajuste do ZMZ 406. Alguns motoristas refinam o ZMZ 406, ou seja, fazem o tuning. Há duas maneiras de fazer o upgrade. A primeira é a modificação mecânica, a segunda é o software. No segundo caso, é feita uma nova atualização da unidade de controle eletrônico do motor para reduzir o consumo ou aumentar as características de potência. No primeiro caso, será necessária uma ação mecânica para aumentar a potência. Formação: o motorista terá de substituir os eixos de comando de válvulas, instalar válvulas em T, perfurar a câmara de combustão, instalar pistões leves, bielas e virabrequim. Além disso, será necessária uma adaptação completa do cabeçote do cilindro. A potência de saída será de cerca de 200 cavalos, e o peso do motor será reduzido em 16 kg. Instalação do turbo ou do compressor do ZMZ 406. Para a instalação do compressor, será necessário instalar um virabrequim reforçado e pistões forjados. Turbina Garrett 28, coletor Sobella, tubulação, intercooler, injetores 630 SS, escapamento 76 mm, DAD mais DTV, ajuste em Janvar. A turboalimentação do ZMZ 406 permitirá acelerar a unidade de potência até 300 a 400 cavalos e reais. Recomenda-se instalar o resfriamento de estoque do motor. Isso ajudará a normalizar a temperatura operacional do motor turbo. Conjunto perfeitamente adequado Brembo i317, que foi projetado para instalação em carros domésticos Volga. O reparo e o ajuste do motor ZMZ 406 podem ser realizados com suas próprias mãos. A única nuance é a perfuração e a afiação, para as quais você precisa de equipamentos especiais. O motor em si tem altas características técnicas e a potência necessária, por isso é adequado para instalação, tanto no Gazelle quanto nos veículos de passageiros da classe Volga. Em conclusão, a reparação e modificação do motor ZMZ 406 é um processo que pode trazer melhorias significativas em desempenho e eficiência. Ao seguir as etapas corretas e utilizar peças de qualidade, é possível otimizar o funcionamento do motor, garantindo maior durabilidade e potência. Lembre-se sempre de realizar manutenções periódicas e consultar profissionais qualificados para obter os melhores resultados. Acompanhe nosso canal para mais dicas e informações sobre motores e mecânica. Até a próxima!